Uau, que projeto legal, né? Bom, você já sabe que todo mês o Revista Novo Tempo vai até a Casa Publicadora Brasileira para uma conversa com os editores. O assunto é a matéria de capa da revista Adventista. Em setembro, o destaque vai para as novas tendências do mercado para os veganos. O que tem de diferente, hein, Suzane? Vamos descobrir agora, né? Frango, salsicha, hambúrguer vegetal. Hoje não faltam opções para quem quer substituir a carne e seus derivados. O chamado mercado veg já movimenta cerca de 4,6 bilhões de dólares no mundo. De olho nesse fenômeno, a matéria de capa deste mês mostra como a indústria adventista de alimentos tem buscado inovar para atender novos públicos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês estão com a gente para acompanhar um resumo aqui em primeira mão da matéria de capa do mês de setembro. Eu tenho dois convidados aqui para conversar com a gente, para te dar esse panorama. Um deles é o pastor e jornalista Wendel Lima, editor associado da revista. E também, depois de um tempo, a gente volta a ter a participação do editor-chefe, pastor Marcos de Benedicto. Pastor, seja muito bem-vindo. Você que esteve durante aproximadamente um ano num programa de estudos nos Estados Unidos, país que foi assim o berço, né, da mensagem de saúde adventista, eu queria perguntar que influência a igreja exerceu no sentido de expandir a cultura do vegetarianismo? É bom estar de volta. Bem, a igreja adventista tem sido protagonista do vegetarianismo desde meados do século XIX, quando essa mensagem começou a ser espalhada, divulgada, primeiro na América do Norte e depois no mundo. E a igreja tem sido provavelmente a maior influência religiosa no Ocidente para essa mudança de alimentação, preocupação com saúde. Isso é reconhecido não só por gente da igreja, mas por pesquisadores de fora também. E hoje, naturalmente, o adventismo desenvolveu bastante opções. Desde o final do século XIX, na década de 1890, nós já tínhamos algumas opções aí de proteínas vegetais para oferecer para o público. Por volta de 1912, ali uma indústria desenvolvida por John Harvey Kellogg, que era um adventista ligado ali a uma grande instituição de saúde em Battle Creek. Ele já oferecia ali com a sua empresa cerca de 7 produtos, pelo menos 7 opções de proteínas vegetais. E hoje há várias empresas, indústrias de alimentos que são ou administradas pela igreja ou por membros da igreja ao redor do mundo, né? Nós temos ao redor do mundo muitas empresas e lá nos Estados Unidos, conforme você mencionou, a gente teve a oportunidade de experimentar muitos desses produtos e eles têm uma variedade e a qualidade muito boa. Eu creio que é o tipo de produto que talvez você não precise usar isso todo dia, mas é bom você poder contar para quem é vegetariano ou mesmo vegano com essas opções. E a qualidade realmente é fantástica, é muito bom ver esse desenvolvimento dessas opções. Como a gente abordou na matéria de capa, esse mercado, né, o chamado mercado veg, tem se sofisticado, né? E aqui no Brasil a gente percebe também a indústria adventista de alimentos, Wendel, tentando inovar para atender novos públicos, especialmente um público numeroso no Brasil, que é esse público de transição, que quer deixar de consumir ou que quer consumir menos carne, né? Exatamente. Existem algumas pesquisas de mercado que indicam talvez aí 37% dos brasileiros querem diminuir o seu consumo de carne, né? Isso não quer dizer necessariamente que eles querem parar com o consumo, mas eles querem reduzir e quem sabe até substituir. Para esse público, eu creio que os produtos da Superbom e outras empresas que atuam nesse setor veg são muito interessantes porque servem de produtos de transição para a mudança dessa dieta. Evidentemente que todo produto que é industrializado, que passa por um beneficiamento, eu creio que tende a ter desvantagens em relação ao produto integral, né? O melhor é a alimentação natural em si. Direto mais próxima da fonte. Exatamente, né, da fonte, é melhor. Mas, no entanto, a gente vive num mundo muito complexo, rápido, moderno e tal, e para essas pessoas que estão no processo de transição, esses produtos industrializados podem ser muito interessantes. Hoje, tem se investido muito em pesquisa para você poder ter fontes menos prejudiciais nesse processo, nessa cadeia produtiva. Com menos aditivos e tudo Menos mais. aditivos. E também para você ter sofisticação de sabor, né? Cada vez mais parecido com o original nesses produtos análogos. Certo. Bem, eu quero agradecer pela participação de vocês, né? E convidar você para descobrir
enfim, um pouco mais desse universo sobre o qual a gente abordou na matéria de capa de setembro. Há muitas novidades sobre as quais a gente fala e outros assuntos também que você vai poder conferir nessa edição. A gente agradece pela sua audiência e deseja para vocês um bom fim de semana. Espero te encontrar na próxima edição. Bem-vindo ao belo país de São Tomé e Príncipe, localizado ao largo da costa da África Ocidental. As pessoas aqui são simpáticas e amigáveis. Entre as 200.000 pessoas deste país, há aproximadamente 8.000 adventistas do sétimo dia que se reúnem em quase 70 congregações. Os adventistas nesta região estão a trabalhar estrategicamente para fazer a igreja crescer. Os membros participam nas iniciativas de crescimento da igreja e dão início a novos grupos de crentes. Apresento-vos o Inácio, motorista de táxi na ilha de São Tomé. Quando o Inácio não tem passageiros, ele estaciona o seu táxi amarelo na Avenida de Giovanni, onde tem feito muitos amigos novos. Ele contacta com outros motoristas de táxi e empregados das lojas, como é o caso dos barbeiros nesta barbearia. Todas as semanas, Inácio estuda a Bíblia com os seus amigos barbeiros. Eles fazem muitas perguntas e ficam felizes por receberem esta visita agradável, onde podem aprender sobre Deus. Mas os amigos do Inácio têm uma queixa. Eles próprios reclamaram que eles precisariam, de uma Bíblia, alguma coisa para acompanhar o estudo. Então, falei com o pastor Eliseu, pedindo algumas Bíblias. Então, o pastor me concedeu 5 Bíblias. Então, como essas Bíblias são Bíblias de estudo, já tem estudos aí na parte final da Bíblia. E isto possibilitou de grande maneira que melhorasse o nosso estudo aqui na praça. Esta é a rotina diária do Inácio. Ao andar pela cidade, enceta discussões bíblicas com quem ele se encontra. Por vezes, os estudos até se fazem no seu táxi. Outras vezes, ele cruza-se com pessoas que não concordam com a mensagem, mas ele encaminha-as amavelmente para a Bíblia. Ele crê que a palavra de Deus pode esclarecer qualquer assunto. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, então virá o fim. E não adianta estar num lugar junto com as pessoas em que a gente conhecendo a palavra do Senhor e não leva o evangelho às pessoas. Eu já presencio muitas pessoas descendo a água batimar, agradecendo a Deus porque alguém como eu lembrou de levar o evangelho para ele. A minha missão não é converter as pessoas, é fazer o trabalho de Deus e deixar que o Espírito Santo faça o seu trabalho. Os líderes locais agora estão a orar pelos meios para construir novas igrejas. Há dúzias de congregações na ilha, mas muitas reúnem-se em espaços alugados, caves superlotadas e estruturas degradadas. Este trimestre, uma parte da sua oferta do 13º sábado irá patrocinar a construção de uma nova igreja em São Tomé e Príncipe. Irá também providenciar Bíblias em português para as crianças locais. Ore, por favor, pelos projetos da oferta do 13º sábado para continuar a expandir a Igreja Adventista em São Tomé e Príncipe e em Moçambique.
queria dar as boas-vindas a todos os presentes, em especial às nossas visitas, que se possam sentir bem aqui na nossa igreja, e cumprimento também aqueles que nos seguem através da internet, possam também estar na companhia e na proteção de Deus. Eu hoje tenho uma mensagem um bocadinho diferente. Em vez de trazer respostas, trazer esclarecimento a temas bíblicos, eu hoje trago perguntas. E o meu objetivo é que quando nós sairmos daqui, possamos sair com mais perguntas, com mais dúvidas, com mais interrogações, digamos assim, do que quando entramos. Sabem, há uns anos atrás eu fiz um culto aqui na igreja sobre um estudo feito sobre os jovens adventistas nos Estados Unidos, com jovens de outras igrejas protestantes. O nome do estudo era Value Genesis e caracterizava em vários domínios como é que eram os jovens da igreja, e um dos pontos que realçava era que, entre eles, uns era que os jovens achavam que a igreja não era deles, que não faziam parte da igreja, quem mandava na igreja eram os adultos e, portanto, eles pouca palavra tinham a dizer. Este era um dos pontos. Mas outro dos pontos, e um que mais me preocupava naquela altura, e ainda me preocupa, é que a igreja, diziam os jovens nesta altura, não forma pensadores. Não nos faz questionar, apenas quer que nós obedeçamos de forma cega. E era isto que os jovens diziam nesta altura. E nessa altura eu preocupava-me com este assunto, e hoje eu quero que nós, em vez de recebermos receitas, recebermos uma história muito bonita e irmos todos contentes para casa, possamos receber perguntas e levar as perguntas para casa e pensar nelas e perguntar a Deus e conversar com Deus sobre estes assuntos. Hoje é o dia das histórias que eu gosto muito, e aqui a classe de jovens, onde eu passo a lição, sabe certamente que esta é uma das histórias que eu gosto muito. São as histórias dos 3 amigos de Daniel. Não é? Todos nós conhecemos esta história. É uma história realmente impressionante. Eu vou só resumir rapidamente. Portanto, havia 3 amigos de Daniel, que acompanhavam Daniel. Estes homens eram do povo de Deus, tinham sido levados como prisioneiros para a Babilónia, que o rei Nabucodonosor tinha aprisionado, tinha morto muita gente, mas aqueles que pertenciam à nobreza, aqueles que tinham uma posição social mais elevada, eram levados cativos para poderem aprender a cultura babilónica e poderem contribuir para o crescimento desta nação. E estes jovens tinham sido levados cativos, juntamente com Daniel. E há uma situação, depois do sonho do rei de Nabucodonosor, em que Daniel explica realmente aquela estátua que o rei via no sonho, e o rei Nabucodonosor decide, vou construir uma estátua, vou fazer essa estátua do sonho, vou construir, e todos vão ter que adorar e prestar culto a esta estátua de mim, que sou praticamente um Deus, sou um Deus babilónio. Então Nabucodonosor construiu esta estátua. Para terem uma ideia, a estátua tinha 27 metros de altura. Não sei se era mais alto que esta igreja, provavelmente, não sei. Mas pronto, mais ou menos por aqui. Então construiu isto, e depois, quando a estátua foi inaugurada, chamou os governadores, os oficiais, os juízes, os magistrados, todos, para aquela planície, e disse que, quando ouvirem a música, todos vão ter que ajoelhar e vão ter que adorar esta estátua. Se não fizerem isto, vão ser atirados para uma fornalha ardente, um forno, provavelmente seria um forno onde se construíam os tijolos para a construção. E então, se não adorarem assim, se não se ajoelharem, se não se prostrarem diante da estátua, serão colocados num forno, numa fornalha ardente. E nós podemos ler isso, esta parte está no capítulo 3 de Daniel, e há uns homens que vão ter com o rei Nabucodonosor e dizem assim, olha, há aqui uns
uns hebreus que tu trouxeste, que, reparem, havia aqui uma grande parte de inveja destes homens, que tu puseste como governador da província de Babilónia. Bem te avisámos que não devias escolher estrangeiros para mandar aqui, mas na sequência do sonho de Daniel, estes 3 homens tinham sido escolhidos para serem governadores da província de Babilónia, que fazem, olha, rei, eles não querem saber do que tu dizes, não adoram os deuses que tu adoras, não vão adorar a estátua que tu mandaste fazer, não se vão ajoelhar perante essa estátua. E o rei ficou chateado, ficou irado e mandou chamar esses homens. E então, nós podemos ler aqui no capítulo 3 de Daniel, no versículo 15, Nabucodonosor, perante estes homens, vai dizer: agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, dos instrumentos todos, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. O rei não estava para brincar. Mas se não a adorarem, serão, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor termina com esta: não pensem. E sabem como é que estes 3 amigos respondem a esta frase? Em relação a isso, nós não te vamos responder. Voltarmos um bocadinho atrás ao capítulo 2 de Daniel, quando Daniel conta o sonho, interpreta o sonho, o rei Nabucodonosor vai dizer o seguinte: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Portanto, ele sabia perfeitamente foram atirados para a fornalha ardente mas antes de serem atirados, estes homens têm aquilo que eu acho que é um dos versículos para mim, mais bonitos da Bíblia, e de uma grandeza tal que eu sempre que os leio penso: eu gostava de ser assim, mas não sou. Mas gostava de ser assim. E estes homens dizem o seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E esta é a parte que é grandiosa, que revela uma grandeza de caráter extraordinário. Mas, mesmo que o nosso Deus não nos livre, fica sabendo, ó Rei, nós não nos vamos ajoelhar, nem vamos adorar a tua estátua. Nós hoje sabemos como é que a história acabou, mas nesta altura eles não sabiam. Eles só sabiam que a nossa decisão é esta: nós não vamos adorar a tua estátua, nós não nos vamos ajoelhar. Se Deus nos salvar, salva. Se Deus não nos salvar, sobre os 40 anos no deserto, sobre a conquista de Canaã. E eles sabiam bem que este Deus era um Deus poderoso e não tinham medo. Se Ele nos salvar, sim senhora. Se Ele não nos salvar, sim senhora na mesma. Mas nós não nos desviamos daquilo que decidimos ser importante para a nossa vida. Mas, aqui nós podemos sempre fazer uma pergunta. Mas porquê é uma decisão tão radical? Porquê é isto? Seria útil a morte deles para alguma coisa? Eles eram atirados, morriam, acabava-se. O que é que isto trazia de crescimento, de vantagem para o povo de Deus?
Eles podiam ter pensado assim, olha, cheguem-se aqui. Juntavam-se os três e diziam assim, olha, é claro que nós não vamos adorar esta estátua, né? Mas podemos nos ajoelhar. Olha, e até fazemos oração os três, sozinhos, aqui, ao Deus verdadeiro. E depois, quando se levantarem todos, nós levantamos também, não há problema nenhum. O que é que achas, Cedraque? Não sei, podia ter havido esta conversa entre eles. E Mesaque podia dizer, realmente tens razão, se fomos mortos, o que é que nós podemos fazer? Por Deus, nada. A nossa morte, que vantagem é que traz? Nada. Então está bem, então nós ajoelhamos e depois, pronto, não estamos a adorar, não é? Nós sabemos que não estamos a adorar esta estátua. Isto não é um Deus, não é nada, é uma estátua. Mas estes homens não fizeram esta escolha. Estes homens disseram, não vai acontecer. Não é negociável nós ajoelharmos perante esta estátua que o rei Nabucodonosor construiu. Porquê é que estes homens tomaram esta posição? Eles sabiam duas coisas que estavam em jogo aqui perante isto. O primeiro, encontramos em Êxodo 20, que era: não terás outros deuses diante de mim. Estava lá escrito. E a seguir a esse vem outro versículo que nos diz: não faças para ti o quê? E depois não faças o quê? Não te ajoelhes, não as adores. E portanto eles sabiam, está lá, Deus disse isto, está escrito, e para nós estes dois pontos que estavam em causa aqui perante esta estátua não são negociáveis. Se tivermos que morrer, vamos morrer. Se Deus fizer o milagre de nos salvar das mãos do rei, Deus faz o milagre, mas isto não é negociável. E o primeiro ponto que eu queria que nós levássemos daqui hoje era este. Há coisas na nossa vida que devem ser inegociáveis, independentemente das consequências que possam ter para nós e até para aqueles que estão à nossa volta. Mas nós também temos que tentar perceber que coisas são estas. O que é que na nossa vida são pilares, são estrutura mestre que não se pode partir, que não se pode desviar, porque isso põe em causa tudo o resto. Nós sabemos que milagres acontecem, né? Estes homens acabaram por ser salvos por Deus. É interessante que a história é muito... leiam em casa, porque não temos tempo para ver todos os pormenores, que são atirados 3 homens para dentro da lareira, do forno, que eram estes 3 homens, amigos de Daniel, Cedraque, Mesaque e Abdenego. E o rei Nabucodonosor, quando olha para ver, finalmente vamos acabar com este assunto, olha para dentro desta fornalha ardente e vê 4 homens lá dentro, e um era completamente diferente dos outros, que Nabucodonosor diz que tinha aspecto de ser como um Deus, como um filho dos deuses. E, portanto, nós sabemos que era Jesus que estava dentro daquela fornalha. E se vocês lerem o resto, a história é rica em pormenores, diz-nos que a roupa deles não se queimou, o cabelo não ficou chamuscado e que eles nem sequer cheiravam a queimado. É interessante estes pormenores que Daniel descreve em relação a esta experiência destes homens e Nabucodonosor acaba por reconhecer novamente: sim, senhora, eu sei que o vosso Deus é o verdadeiro Deus e que vocês preferiram desobedecer a Ele do que obedecer a mim e, portanto, o vosso Deus é realmente o verdadeiro Deus. Para estes 3 homens, estes princípios da lei de Deus eram pontos que não eram negociáveis, ao ponto de se sobreporem à própria vida. Não eram negociáveis. Eles atribuíam-nos um valor superior à própria vida. E nós, quando vemos esta história, ficamos impressionados, sem dúvida nenhuma. Eu, pelo menos, fico.
aquela frase, mas mesmo que o nosso Deus não nos salve, é de uma grandeza, para mim, indescritível, extraordinária. Mas surge uma pergunta aqui: será que este é o padrão que Deus quer para a nossa vida? Será que é isto que Deus também nos propõe hoje, em 2019, aos cristãos de hoje, que sejam assim, que façam escolhas como estes jovens fizeram? E depois nós lemos outros versículos na Bíblia: aquele que for fiel até ao fim e vencer, herdará a vida eterna, aquele que perder a vida por mim, ganha a vida eterna. Portanto, há aqui parece um conjunto de argumentos que nos dizem, não, efetivamente, se calhar é este o padrão que nós temos que adotar para a nossa vida, de coisas inegociáveis. Será que somos chamados todos a tomar decisões deste tipo ao longo da nossa vida? Será que temos de tomar decisões que podem pôr em risco perder a nossa vida, perder o nosso emprego, perder familiares, perder amigos, porque temos algo que não é negociável na nossa vida, princípios, valores? Às vezes podemos crescer com a sensação que a vida cristã deve ser cheia de sacrifícios. Como estes jovens puseram a sua vida em jogo. Quase que deram a sua vida em sacrifício. Se fosse preciso, davam. E nós crescemos com esta ideia de que, se calhar, a nossa vida também deve ser cheia de sacrifícios, cheia de lutas, cheia de grandes perdas na vida. Porque se não for assim, se calhar não estamos a colocar-nos no devido lugar, onde Deus quer que nós estejamos. E há algo que também não ajuda nesta maneira de encarar a vida, que é nós termos nascido e crescido num país católico em que o sofrimento é uma coisa que faz parte da vida e que às vezes até é cultivada. Às vezes há pessoas que passam a vida a dizer que isto vê-se no hospital quando se pergunta a alguém: está melhor? Estou andando. E está a ter alta. Está muito melhor que o que estava. Mas pronto, o sofrimento tem que ser vivido. E a vida é com sofrimento. Basta olhar para a música nacional. Qual é a música que representa o país? É o fado. E o fado é alegre. Não, o fado é triste e é sofrimento. E, portanto, nós temos todos esta carga de temos que sofrer quase para poder ser cristãos. Mas, se continuarmos a pensar nisto, vamos ter que fazer outra pergunta. Mas, então, e por que coisas, por que princípios, por que valores é que nós devemos fazer estas escolhas? Que coisas são inegociáveis na nossa vida? Como é que podemos identificar isso? Será que existe algum livro, algum manual, alguma lista que nos mostre o que é inegociável ou não? Será que está escrito na Bíblia, então nós podemos ler e seguir? Será que é não ter outros deuses? Será que é o sábado, guardar o sábado ou não? Será que é não mentir, não adulterar, não matar? Pronto, estes aspectos estão na lei de Deus, mas podemos acrescentar mais coisas que não estão nesta lei. Será que é ser vegetariano? Será que é não beber bebidas com álcool? Não comer açúcar? Não fumar? Não comer chocolates? Por exemplo, não ir ao cinema ou não ir ao teatro? Não beber café? Não comer carne de porco ou marisco? Não sair com amigos que não sejam cristãos? Não ouvir determinados tipos de músicas? Não fazer determinadas coisas? Por exemplo, ir à praia ao sábado, ou fazer desporto ao sábado, por exemplo. Não ver televisão ao sábado. Falámos aqui numa lista de coisas que têm importância e pesos completamente diferentes. Mas nós temos que seguir aqueles que são inegociáveis e aqueles que não podem ser postos em causa. Mas surge ainda outra pergunta. Será que os contextos das decisões, das escolhas também são importantes? Ou, independentemente do contexto, a escolha é esta e não há nada a fazer? Estas foram as perguntas que me surgiram quando, ainda vamos a meio, quando leio esta história dos amigos de Daniel, mas a seguir há outra história que vem aqui ajudar ou não, no esclarecimento disto. Sabem, nós como seres humanos temos muito mais propensão e facilidade a aceitar listas, coisas pré-definidas para fazer.
e não ter que pensar no assunto. E era isto que aqueles jovens, em 1991 ou 96, diziam. A Igreja não quer que a gente pense. A Igreja quer que a gente obedeça às listas que nos dão e que sejamos obedientes. E que não questionemos o porquê daquelas listas ou o porquê daquelas escolhas. E nós temos esta tendência, é verdade. Sabem como é que isto se vê? Nas consultas médicas é muito fácil. Nós dizemos assim, olha, o senhor tem o colesterol elevado. E há duas hipóteses. Ou toma um comprimido ou tem que fazer alterações do estilo de vida. 99% das pessoas preferem o quê? O comprimido. Não. Quer dizer, pensar naquilo que eu faço todos os dias, que são coisas... a minha família sempre comeu desta maneira. Porquê é que eu agora havia de comer? Quero um comprimido. Quero uma receita. Quero uma lista que me resolva os problemas sem eu ter que me preocupar. E às vezes nós transpomos esta propensão para a Igreja. Dê-me uma lista do que é que eu posso e o que é que não posso fazer e seguimos para a frente. Pensar sobre isso dá muito trabalho. E então, a outra história é também uma história muito conhecida. Das crianças, contamos, estas duas histórias nós contamos às crianças. Hoje é só histórias para as crianças. Naamã, não é? Toda a gente conhece a história de Naamã, não é? O rei da Síria conquistou Israel, levou o povo de Israel escravo para a Síria, e houve uma menina que foi parar à casa de quem? De Naamã. Não sabemos o nome desta menina. Naamã era o comandante do exército do rei da Síria, era um herói de guerra, e a Bíblia diz que ele era leproso. Bem, não seria bem leproso porque ele não estava afastado da sociedade. Esta palavra leproso pode ser traduzida por pessoa de pele escamosa. Não seria lepra, que era uma doença diferente, seria outra doença de pele que ele teria, mas isto era incomodativo e preocupava e era razão de algum stress na vida deste comandante do exército do rei. E então esta menina escrava diz à mulher de Naamã, se o meu senhor pudesse ir a Israel ter com o profeta Eliseu ia curá-lo, de certeza absoluta. E esta mulher, reparem, para dar ouvidos às palavras de uma escrava, de uma criança, era porque aquele assunto era muito importante naquela família. E então ela vai falar com Naamã e diz, olha, esta menina disse isto. Já experimentámos tanta coisa, já fomos a tantos médicos, já gastámos tanto dinheiro em tudo e mais alguma coisa. Olha, o que é que custa? Vai ter com o profeta Eliseu. E Naamã vai. E leiam também, não temos tempo para todos os pormenores, mas sabem que quando Naamã bate à porta de Eliseu, o que é que seria de esperar? Que Eliseu dissesse, faz favor de entrar, sente-se aqui, quer um chazinho, uns bolinhos. Então o que é que o traz por cá? O que é que eu posso ajudar? Nada disto acontece. Eliseu, do lado dentro da porta, diz, olha, vai ao Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Adeus. E Naamã ficou chateado. Naamã ficou zangado. Mas não há rios melhores na Síria, em Damasco, para eu mergulhar. Porque é que o Rio Jordão é um rio lamacento, o que é que eu vou fazer ao Rio Jordão? Mas que porcaria é esta? Peço desculpa pela expressão. O que é que eu estou aqui a fazer? Vim perder tempo aqui. Ele nem sequer abriu a porta para falar comigo. E Naamã monta no cavalo e diz, vamos embora. Mas este homem devia ser um homem especial, sem dúvida. Porque os seus soldados dizem, por favor, já que estamos aqui, vai ao Rio Jordão, o que é que custa? São 7 mergulhos. Vais e vens 7 vezes. Olha, se resultar, resulta. Se não resultar, vamos embora e pronto. Por favor, faz isso. Havia aqui uma ligação afetiva entre os soldados e este comandante. O que revela para um comandante que devia ser um homem especial. E então, este homem vai e dirige-se ao Rio Jordão, mergulhou 7 vezes, como o profeta Eliseu tinha ordenado, e a sua pele ficou, é giro o pormenor, não é? Pele como de uma criança. Há Bíblias que traduzem como a pele de um bebê, ali suave. E ele, depois disto, volta à casa do profeta Eliseu e agora ele diz, agora estou convencido que em toda a terra não há outro Deus senão o Deus
de Israel. Este homem converteu-se neste momento. Viu o milagre na sua vida e converte-se. E ele depois diz algo daquele primeiro amor, daquela paixão de quem conhece Deus pela primeira vez. E este teu servo não voltará a oferecer holocaustos e sacrifícios a outros deuses, apenas ao Senhor. Estava a iniciar a sua caminhada com Deus. E ele faz esta decisão, este voto de nunca mais vou oferecer holocaustos a outros deuses, a falsos deuses, a quem ele provavelmente tinha já oferecido ofertas para ver se ficava curado da sua doença e o resultado tinha sido 0. E agora, com o profeta Eliseu e com o Deus de Israel, ele vê-se curado da sua doença. Mas é aqui que Naamã começa a ter dúvidas. E ele, recém-convertido, vai apresentar uma dúvida que ele tinha ao profeta Eliseu. E ele diz o seguinte: espero que o Senhor me perdoe, o Senhor Deus, quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Remon, Deus da Síria, para o adorar. Ele apoia-se no meu braço e eu terei de me ajoelhar também, dentro do templo. Que o Senhor perdoe este teu servo por isso. Parece uma situação semelhante. Uma estátua numa planície, ajoelhar e adorar um Deus falso, uma imagem de escultura. Naamã vai na sua profissão, como chefe do exército, com o seu rei, a um templo de um Deus falso, vai ter que se ajoelhar, vai ter que se prostrar em adoração perante este Deus falso. E ele tem esta noção e diz que o Senhor perdoa este teu servo por isso. E agora? Será que se aplica a mesma receita, o mesmo padrão que se aplicou nos 3 amigos de Daniel? Será que devemos usar a nossa lista pré-definida do que devo e não devo fazer? Se assim fosse, Eliseu diria assim: olha, só te vou dizer uma coisa. Nem pensar nisso. Se tiveres que perder a tua vida, perdes. Se tiveres que perder o teu emprego, perdes. Mas não vais entrar dentro de um templo de um Deus falso, não te vais ajoelhar, nem te vais pôr em posição de adoração. Se tiveres que perder a tua vida, perdes. A receita é esta. Os princípios são estes. Está aqui definido. E é então que Eliseu, em vez de dizer isto tudo, vai-lhe dizer apenas isto: vai em paz. E Naamã partiu. O segundo ponto que eu gostava que nós pensássemos ou levássemos como perguntas é que o contexto e o ponto da nossa caminhada cristã são importantes também. E parece-nos que são situações semelhantes, mas que a receita ou que a indicação que a Bíblia nos dá são completamente opostas. Não é, não. Se tiveres que perder a tua vida, perde. No outro é, não, vai em paz. Não te preocupes com isso. E esta era a pergunta que eu vos queria deixar, que não tem uma resposta fácil. Mas há várias coisas que nós podemos pensar sobre este assunto e refletir. Os 3 amigos de Daniel já conheciam Deus há muito tempo. Tinham crescido a ouvir histórias do Deus de Israel. Naamã, por outro lado, era um estrangeiro, acabado de se converter.
que não conhecia praticamente nada de o Deus de Israel. Mas reparem, Deus fez um milagre nas duas situações. Não deixou de fazer um milagre, porque era um estrangeiro que adorava falsos deuses, que tinha acabado de se converter. E também não deixou de fazer um milagre na vida daqueles que o adoravam e que oravam e que o seguiam e que abdicavam da sua vida se fosse preciso para seguir aquele Deus. Nas duas situações, Deus intervém. A igreja é composta por pessoas diferentes. Pessoas que se converteram há muitos anos. Pessoas que se converteram há pouco tempo. Pessoas que iniciaram a sua caminhada com Deus há muito tempo e outros que estão a iniciar. Alguns que vêm aqui já há 40, 50 anos, mas ainda estão a iniciar a sua caminhada com Deus. Estamos em situações diferentes, em etapas diferentes do nosso relacionamento com Deus. E isso tem um peso nas escolhas que nós fazemos. Digamos que é preciso haver maturidade espiritual numa igreja para compreender isto, que somos todos diferentes. Todos temos vidas diferentes, todos temos contextos diferentes, todos estamos em fases diferentes da nossa relação com Deus, uns com uma maturidade maior e outros com uma maturidade menor. Lembram-se de que o apóstolo Paulo dizia: eu dei-vos a beber o quê? Leite. Porquê? Porque vocês não conseguiam comer comida sólida. E, portanto, eu só vos apresentei as coisas do início da caminhada. Não vos dei uma refeição sólida, porque ainda não é a altura para isto. E a igreja tem que ser madura o suficiente para perceber e aceitar que todos nós podemos estar em etapas diferentes, em situações diferentes, fazer escolhas diferentes, consoante os contextos sejam diferentes ou não, e a fase da nossa vida ou não, se somos adultos, somos mais jovens, se conhecemos Deus há muito tempo, há pouco tempo. Digamos que Eliseu olhou para Naamã e disse: olha, Naamã, regressa à tua casa, ao teu país, em paz. Ainda agora iniciaste a tua caminhada com Deus, e ainda agora te apaixonaste por Deus, estás a começar a conhecê-lo. Vai em paz. Vai em paz. Não te preocupes agora com as normas, com as regras, com as doutrinas, com os rituais, com o estilo de vida, com a tua roupa, com a tua comida, com a tua maquiagem, se usas ou não, com as tuas joias. Tudo isto tem o seu lugar e a sua importância. Mas não agora. Vai em paz, Naamã. Vai em paz. Agora é o tempo de conheceres Deus. Vai em paz. Esta era uma expressão que Jesus gostava também de usar. Vai em paz. Não sei se os irmãos se perceberam disto. Jesus dizia muitas vezes: vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Vai em paz. E se nós lermos Efésios 2,14, diz uma coisa muito interessante. Que paz é esta, não é? O que é ir em paz? E o apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante. Cristo é, de facto, a nossa paz. E, no fundo, quando Jesus e quando a Bíblia nos diz vai em paz, o que nos está a dizer é: vai com Jesus dentro do teu coração. Faz o teu caminho com Jesus. E é interessante que este versículo podia-se aplicar até esta história, não é? De dois povos separados fez um só povo. Os hebreus, com os amigos de Daniel, e com os gentios, como os sírios, como Naamã. Não interessa. Não interessa. Porque podem ambos caminhar com Jesus e caminhar com Deus. Esta era a minha pergunta que me tem incomodado e que eu tenho pensado e que eu queria trazer aos irmãos. A nossa vida com Jesus é um caminho que tem um princípio, tem um meio, mas não tem um fim, se nós quisermos. Pode não ter um fim. Será um caminho sempre com altos e baixos, com quedas, com levantar de novo, com incertezas, com dúvidas, mas também com promessas de Deus na nossa vida, com milagres, com a promessa de que, independentemente das circunstâncias, ou das nossas escolhas, ou dos nossos atos, ou do nosso comportamento, Cristo já venceu por nós a luta contra Satanás. E essa nós não vamos perder.
Essa é garantida. Acima de tudo, para terminar, o mais importante não é o nosso comportamento, a nossa lista de sims e de nãos, de regras, não são as nossas circunstâncias. Nada disto nos pode salvar, mas sim o nosso relacionamento com Deus. Possamos todos ir em paz, é a minha oração. Amém. Em oração, eu entrego minha vida ao Senhor. Em consagração, deixo tudo para trás, nova criatura sou, para viver mais a esperança. Vou proclamar o meu Salvador, somente em Cristo há segurança e tu vem e vive mais. Vem e vive mais a esperança. Eis-me aqui, pronto para testemunhar da cruz e os mandamentos. Quero para sempre guardar e ter a fé de Jesus para viver mais a esperança.